Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo, ou simplesmente DOL, D-O-L de Diário Online, ao vivo. E esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, a clínica que trata todas as doenças neurológicas, clínicas e cirúrgicas, comandada, capitaneada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. E o nosso programa hoje tem um convidado muito especial, é o professor Dr. Rodrigo Lins. Primeiro, super obrigado por estar aqui conosco, dando essas informações precisas. E, Rodrigo, eu sei que tu fazes parte da força-tarefa que montou o guia de manejo de infecções relacionadas a catástrofes, a desastres climáticos. Então, por isso que a gente te convidou para falar aqui agora. E já começando, nesse pessoal todo lá no Rio Grande do Sul, dentro d'água, a turma que está ajudando e a turma que está a se salvar, quais os riscos dessa população na enchente, que eles estão submetidos ainda, hein? E obrigado por ter aceito o convite, Rodrigo. Imagina, meu amigo. Professor Eduardo, então eu queria também começar agradecendo o convite. É um grande prazer estar aqui, agradecendo aí aos ouvintes, né, por estarem dedicando um pouquinho do tempo deles para nos ouvirem aí nesse assunto que a gente considera tão importante. Então, os riscos, é engraçado até a pergunta, porque os médicos, normalmente, quando eles ouvem falar de chuva, de enchente, geralmente dois alarmes apitam na cabeça do médico, né? Que são os alarmes da leptospirose e da hepatite A, que são duas doenças que têm realmente uma incidência que aumenta com relação a períodos de chuva muito forte. ah, e essas doenças são velhos conhecidos dos colegas das emergências, né, dos hospitais. Mas no caso de um grande desastre natural como esse, que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, então os riscos são ainda maiores, porque as proporções são muito diferentes dos eventos de chuvas mais fortes, ou digamos, de pequenas enchentes que acontecem em diversos locais do Brasil. Então, além disso, você tem um risco muito aumentado, por exemplo, de diarreias infecciosas, de gastroenterites, porque essas pessoas todas perderam suas casas, elas consumiram alimentos que foram contaminados por água de chuva e por todo tipo de microbiota do solo. Então, as pessoas até costumam esquecer um pouco da diarreia, que é uma coisa também um pouco óbvia, de certa forma, se você parar para pensar. E tem muita coisa. Então, você tem todos esses alagamentos, você desloca animais. Então, muitos animais são deslocados do seu habitat natural. Isso envolve pessoas sendo atacadas por animais que estão fora do seu local. Algumas vezes animais peçonhentos, inclusive, né? No caso de cobras, de aranhas, né? E ferimentos, né? Então, pessoas que atuam nos resgates, pessoas que lutaram para sair dos locais em situações de alagamento. Essas pessoas sofrem ferimentos e, com os ferimentos, correm até o risco de adquirir tétano, né? Que a gente está falando até de uma doença imunoprevenível, né? Se você estiver em dia com a sua vacina do tétano, com a DT, com a DTPA, você poderia estar imunizado, mas a gente sabe que na população adulta tem muita gente que acaba negligenciando também essa parte do calendário vacinal. E isso só se a gente for parar para falar das complicações assim
como é que eu vou dizer, mais agudas, né, que decorrem dessa exposição inicial. E, Rodrigo, foi com certeza nessa geração foi a maior catástrofe climática que nós já vimos. E esperemos que seja desse porte e talvez a última, apesar de que agora todo mundo está preocupado com tudo, né? Todo mundo Pois é. mesmo. Agora me diz uma coisa, existe um plano de resposta assim para esse tipo de situação já em execução? Então, e eu gosto até bastante desse assunto com relação a plano de resposta, porque quando você faz planejamento de resposta para algum tipo de evento, esse plano tem, digamos assim, às vezes um limite, né? Então, por exemplo, um hospital, ele pode ter um plano de preparo para atendimento de múltiplas vítimas. Vamos dizer que é um grande hospital de trauma na frente de uma estrada, e aí, se tiver um acidente com um ônibus lotado com 40 pessoas, esse hospital se preparou, fez um plano e treinou seus profissionais para como acontecer se entrarem 40 pacientes de uma hora para outra pela porta da emergência, né? Mas aí tem primeiro uma questão, né? Esse é um evento que dificilmente um plano de resposta estaria preparado para responder a essa magnitude de evento, né? Então, normalmente os hospitais têm algum tipo de plano e as autoridades públicas também têm algum tipo de plano, que envolvem, né, suas forças de segurança, os bombeiros e tudo mais, e dentro da resposta, existe uma resposta médica, né? Então, olha, nosso hospital de referência para levar as vítimas mais graves vai ser o hospital tal. Nosso hospital para levar as vítimas menos graves vão ser esse aqui, esse aqui, esse aqui. E normalmente, digamos, cada município, cada estado tem um plano, adaptado à realidade que ele vive, né? Mas mesmo, no caso, então, específico, né, do Rio Grande do Sul, tiveram muitos hospitais que ficaram, digamos assim, praticamente inabitáveis, né? Eu vi um vídeo de que um camarada ajudava a atravessar os pacientes boiando pela água pelo primeiro andar do hospital, né? E logo depois esse hospital não pôde ter mais ninguém, que os pacientes não conseguiam chegar, até os andares superiores. O primeiro andar estava completamente, alagado. Perdas elétricas, né? Então a rede elétrica do hospital inteira, teve uma pane. E você não conseguiu sequer fazer uso de energia elétrica dentro do hospital. Então, veja, mesmo hospitais que, poderiam estar fazendo parte de um plano de resposta, né? A magnitude do evento é tão grande que não existe um plano de resposta que dê conta, né? Ele, digamos, foi um evento ah, fora do alcance imaginável de qualquer plano, né? Você imagina, eu falei para você do plano de múltiplas vítimas de um hospital que se preparou para receber 40. Imagina, mas e se receberem 200? Aí o camarada fala, olha, meu amigo, se receberem 200, eu não sei o que eu faço. O meu plano é para responder a 40. Né? Eu vou deslocar um camarada do centro cirúrgico para cá, vou trazer uma outra, a gente vai abrir aqui, a gente vai aproveitar aquela sala para fazer outra coisa. Mas, eu acho que todos foram pegos muito de surpresa, porque a magnitude é muito grande. Uma outra coisa que é digna de nota em planejamento de resposta é que esses planos existam, e aí eu acho que é uma coisa crônica. Eu também não sou um grande especialista de política pública de plano de segurança, mas a maior parte dos planos de resposta médica, eles ficam muito guardados dentro de algum lugar ou dentro de algum departamento, e às vezes o próprio respondedor do hospital sequer sabe que ele faz parte de um plano de resposta. Então, é fundamental para que você tenha um plano mais efetivo, que você, informe muito bem as pessoas que estão na ponta, que eles fazem parte do plano. Eu lembro, há uns anos atrás, quando a gente teve a ameaça de paciente com Ebola, que chegou aqui na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Eu tenho uns colegas, não trabalho na Fiocruz, fiz meu mestrado lá, mas os colegas falando que os médicos era mais tranquilo, mas os outros profissionais, às vezes de enfermagem, às vezes até de limpeza, né? Eles ficavam com medo de colocar roupa, né? Então você imagina, se você tem um plano de resposta que vai atender, digamos, a um acidente, outro tipo de acidente, químico,
você precisa colocar algum tipo de roupa, ou ebola, uma doença que você precisa colocar uma vestimenta especial. Gente, vamos treinar essas pessoas a colocar essa vestimenta, vamos fazer eles colocarem uma vez por ano, né? Porque se você for fazer tudo em cima da hora, esses planos de resposta costumam ter É, alguns entraves não previstos, né? Todo plano tem alguma coisa não prevista. Rodrigo, na própria pandemia já foi um sufoco, né? Então, Foi muito. nossa, a pandemia já foi um sufoco. Agora me diz uma coisa, praticamente todo mundo perdeu sua casa, todo mundo está em abrigo. Essas pessoas que estão em abrigo, já tem alguma proteção de doença ou a gente ainda está num sufoco de contaminação pela proximidade da multidão conjunta, digamos assim? Olha, pois é, é uma pergunta até que complementa um pouquinho o que a gente estava falando na primeira. Hum? Porque na hora que o camarada chegou do abrigo, ele já se livrou do risco de algumas coisas, né? Então, aquele risco da exposição à água contaminada, aquele risco, tudo bem, ele passou, mas ao mesmo tempo ele está sendo inserido num espaço em que ele está confinado com um número muito grande de pessoas. Então, às vezes são escolas ou são estádios esportivos que estão comportando uma quantidade de pessoas da ordem de tem abrigo de 400 pessoas, mas tem abrigo de mais de 1.000 pessoas, né? Então, você imagina uma doença respiratória, de transmissão respiratória, dentro de um abrigo com ah, uma concentração humana muito grande, implica num risco de contaminação dos demais, com muita facilidade. Né? E todas as doenças que existiam, né, antes digamos, do evento, elas continuam existindo, né? Pacientes com pneumonia, pacientes que estão em tratamento, às vezes, para tuberculose, não vão conseguir nem sequer pegar seus remédios. Então, isso tudo tem que ser um pouco pensado. Então, por mais que o abrigo não seja um estabelecimento de saúde, é interessante que ele tenha, algumas preocupações nesse sentido, de evitar a transmissão de doença, ou até do jeito que a gente tem nos hospitais, o controle de infecção hospitalar, de certa forma, Com que você certeza. tenha alguma preocupação com a transmissão dessas doenças. Você tem a água potável para consumo também, que está envolvida na transmissão de várias outras. Então, aí a gente está falando de risco de gripe, risco de pneumonia, são, digamos, riscos do segundo momento. Certo. Né? Risco do segundo momento. Então, esses também são riscos muito, muito importantes. Agora me fala uma coisa. O pessoal agora está vacinando. Vacina não demora para ter resposta? Vacina demora um pouquinho para ter resposta. Em geral, a gente usa vacina no Uhum. momento em que a gente está saudável, para que, na ocasião em que a gente vai entrar em contato com alguma doença, a gente já tenha uma imunidade contra aquele antígeno que a vacina nos apresentou. Porém, existem algumas situações em que você faz uso das vacinas no que a gente chama de vacinação de bloqueio para surtos e epidemias. E isso é especialmente útil em doenças que têm um período de incubação muito longo. Então, por exemplo, lá quando a gente falou de risco de doenças, a gente falou que uma das principais era a leptospirose e que outra das principais era a hepatite A. Hepatite A é uma doença que tem vacina, que é utilizada em surto, e o período de incubação da hepatite A pode demorar um mês. Uhum. Normalmente, as vacinas demoram até 14 dias. Então, digamos, se você vai viajar para um país que está te cobrando, digamos, uma vacina da febre amarela, você não é vacinado, você tem que tomar a vacina 14 dias antes de viajar, né? Então, a vacina, em geral, as vacinas demoram mais ou menos 14 dias para que você monte uma resposta. Muitas doenças têm um período de incubação menor do que isso, mas algumas têm um período de incubação maior. E aí, super vale a pena você fazer a vacina, porque você consegue ter essa imunidade no meio do caminho. E aí, a hepatite A é um bom exemplo, de vacina que a gente usa para bloqueio de surto. Apareceu o primeiro caso, o segundo caso, numa grande aglomeração, a gente pode fazer uso, dessa vacina para evitar um surto dentro de uma comunidade. Ok. Rodrigo, por incrível que pareça, nosso primeiro tempo acabou. Pessoal, Poxa, passa rápido, né, meu tá amigo? muito rápido. Pessoal, um instantinho só que a gente já volta, tá? Só um instantinho. E o Rodrigo vai voltar informando tudo a respeito. Já, já.
Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de super informação com o professor Dr. Rodrigo Lins, que está informando tudo sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul. Rodrigo, você é o presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro. A Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Gaúcha de Infectologia, criaram uma força-tarefa que você faz parte para criar documentos e protocolos neste momento sobre as doenças infecciosas que estão a chegar. Como sociedade científica não tem ingerência pública, como é que vocês estão a resolver isso, hein? Eduardo, professor, essa é uma pergunta difícil e é muito bom ter a oportunidade de falar sobre isso. A, a SBI, ela foi procurada inicialmente pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, com relação à prescrição de um antibiótico para profilaxia de leptospirose. Né, que eles falaram, nossa, as pessoas estão querendo prescrever muito, já estão prescrevendo muito, isso é um recurso finito, né, e eu queria que vocês nos ajudassem a posicionar mais ou menos as orientações técnicas, quando que realmente eu preciso e quando que eu não preciso. Então a SBI juntou um grupo de especialistas, do qual eu faço parte. A coordenadora dessa força-tarefa é a doutora Alessandra Michelin, que é uma médica infectologista, é minha esposa, ela é gaúcha, ela é de Porto Alegre, mas morou mais de 20 anos em Caxias do Sul. E a gente passou a tentar responder demandas da gestão pública. Então, a gente tem que lembrar que os colegas da gestão pública, eles ficam em cargos muito difíceis e têm que tomar decisões que não são decisões só técnicas, né? Então, por exemplo, quando eles estavam preocupados com recursos de medicação, isso envolve logística, envolve estoque, e envolve a capacidade de adquirir, de armazenar essas medicações e vários outros insumos. Mas todas essas decisões não técnicas, elas têm que ser pautadas em algum momento numa base técnica, na verdade não vai sofrer muito as indicações dessas limitações da situação de catástrofe. Então, a sociedade científica, ela pode contribuir muito fazendo revisões da literatura e vendo o que que a ciência diz que é o mais adequado e o menos adequado sob o ponto de vista individual dos pacientes, para que o Estado possa priorizar, né, que é o papel dele, tomar decisões que não são apenas técnicas, onde priorizar a utilização de recursos para quem mais precisa. Então, isso gerou algumas discussões em vários documentos, mas o papel da sociedade científica é dar um norte do que a ciência nos afirma em termos de evidência e do que a gente pode fazer. Eu sei. Agora, me diz uma coisa: um dos assuntos em cima do que a ciência pode fazer é essa discussão sobre o uso de antibiótico profilático para leptospirose. O que é que você fala a respeito? Especificamente essa nota técnica eu acompanhei, participei muito de perto, então,
Se você for parar para fazer uma revisão bibliográfica, você vai encontrar um grande artigo de revisão de uma equipe de revisão excelente, que é a Cochrane, de 2024, que coloca como resultado que tem uma baixa evidência para uso de profilaxia para leptospirose. Eles avaliaram mais ou menos uns 8 estudos clínicos, mas todos esses estudos mostraram benefício de uso da profilaxia. A gente tem que lembrar que Hum, esses estudos todos foram feitos ou em militares em treinamento, ou eles foram feitos em situações de catástrofe, e não é diferente de um grande ensaio clínico que você faz, que você coloca na plataforma Brasil, que você espera o comitê de ética opinar, que você aplica um termo de consentimento, faz um estudo clínico randomizado, duplo cego, controlado, aquela coisa toda da metodologia que os médicos estão muito acostumados a ler nas revistas técnicas, né? Então, na situação de catástrofe, não dá para você fazer isso tudo. Então, não dá tempo, né, de organizar essa estrutura. Então, esses estudos, eles têm falhas de metodologia, mas parece que existe realmente uma evidência. Então, quando as pessoas nos perguntam, e essa polêmica toda com relação às sociedades, inclusive referente à pandemia de Covid, vale a gente frisar que a gente não está falando de doxiciclina para profilaxia de leptospirose, como a gente falou de cloroquina. Cloroquina, existe uma evidência de que ela não funciona, né? A doxiciclina, existem evidências de que ela não funciona, de que ela funciona, tá? Ok, de que ela funciona. Porém, essas evidências, elas têm algumas falhas de metodologia, porque foram estudos realizados em momentos como esse do Rio Grande do Sul, eventos de catástrofe, ou tiveram um número pequeno de pacientes, ou tiveram falhas de randomização. Imagina você explicar para uma vítima de catástrofe que talvez ela esteja no grupo placebo, né, que não vai receber a medicação. Então, tem algumas coisas que é difícil de você dizer, olha, isso aqui é uma evidência A, mas a evidência existe, tá? Ela não é a melhor evidência, mas existe. Não é que nem com certeza. ivermectina e cloroquina, sabe? Com Mas isso deu certeza. muita polêmica exatamente por conta dessas revisões. Mas tem guia da OMS de 2003 que cita o Medscape, o maior portal de saúde médica, fala de profilaxia com doxiciclina. Então, realmente não é uma coisa Embasamento. sem embasamento. E uma coisa Ó, muito legal, até desculpa, eu falo pra caramba, né, meu amigo, mas uhum. depois que a gente fez a nota técnica, a gente colocou alto risco, né, para as pessoas de alto risco, e o Estado depois nos perguntou, gente, o que que é alto risco? E a gente falou, caramba, a literatura não fala. E realmente não fala direito. Tem um estudo que fala e ele tirou da própria cabeça. Então, depois, a gente ainda chegou a fazer um segundo documento, um painel de especialistas com 30 infectologistas que opinaram, né? Então, gerou uma evidência que não existia de forma formal, uma evidência fraca, opinião de especialista, não baseada em estudos clínicos, mas para tentar dizer quem seriam as pessoas mais graves para ajudar o Estado na decisão de para quem que ele iria direcionar o recurso. Então, isso até é uma segunda forma pela qual a sociedade pode ajudar a autoridade pública a tomar esse tipo de decisão, que é uma decisão muito difícil. Esses documentos todos que vocês da Força Tarefa produziram, primeiro, onde eu posso encontrar? E segundo, o que é que a Força Tarefa está fazendo neste momento, hein, Rodrigo? Também obrigado pela pergunta, porque a gente produziu em 2 semanas uma nota técnica de profilaxia de leptospirose e uma nota de orientação por painel de especialista. Fizemos uma nota técnica sobre imunizações em abrigos. E também com uma nota técnica de esclarecimento com painel de especialistas sobre alguns pontos mais difíceis. Fizemos uma nota técnica de violência sexual e profilaxia de exposição ao HIV, fizemos uma nota técnica sobre controle de infecção hospitalar em abrigos. A doutora Alessandra gerenciou um trabalho que foi um livro sobre doenças relacionadas a enchentes para o público geral, e a Força Tarefa produziu um documento também sobre o mesmo tema, mas esse para orientar os médicos a prescrever. Esses documentos todos se encontram, se você colocar no Google, repositório
SBI, de Sociedade Brasileira de Infectologia. O primeiro resultado que vocês vão achar é exatamente o local do site da Sociedade Brasileira, que tem todos esses documentos. Então, depois que a gente saiu correndo para produzir isso, trabalhamos muitos dias até de madrugada, com muitos colegas. Agora nós estamos numa situação de aguardar solicitações de qualquer autoridade pública que precise, de alguma orientação técnica na qual nós possamos ajudar. É. Rodrigo, nosso tempo está acabando de novo, tá? Na tua Perfeito, meu opinião, o amigo. que é que nós aprendemos com essa pandemia e o que é que nós podemos nos preparar para as próximas que podem aparecer? O que é que nós ganhamos com isso? Eu acho que toda catástrofe, ela nos leva a refletir para um cenário, por mais improvável ou indesejável que ele seja, do que a gente pode produzir de um plano de resposta para uma situação semelhante. Então, é, eu gostei muito da atuação desse grupo. Eu acho que, às vezes, as autoridades podem ter profissionais técnicos de referência para formar grupos como esse em casos de necessidade e essas pessoas já estarem cientes e não acabarem se formando por uma demanda espontânea. Isso é uma coisa que talvez seja muito interessante e talvez já criar pontes. eh, entre os diversos serviços para agir de uma forma coordenada. Eu sei que estados, municípios e governo federal já têm muitas dessas pontes, mas muitas vezes esses planos de resposta ficam restritos aos seus municípios, né? E pensar num desastre desse tamanho talvez faça com que a gente gere planos de resposta maiores. E mais do que isso, que a gente possa treinar esses planos de resposta, né? Fazer alguns exercícios para desafiar o quanto que eles acontecem da forma com que a gente gostaria na prática. Então, Correto. eu acho que esse é o principal. E se eu puder deixar uma mensagem final, meu amigo, por mais que eu tenha um conflito de interesse, que a doutora Alessandra é minha esposa, então tem um conflito de interesse na história, ela liderou de forma muito brilhante um número muito grande de infectologistas, falando sobre temas muito diversos. Ela estava completamente afônica, e por isso que eu também não recomendei que ela estivesse aqui no meu lugar, eu a admiro muitíssimo, e ela foi muito sensacional. Queria também dar um agradecimento e um local de destaque ao Dr. Alessandro Pascoaloto, que é o presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia, que mais do que trabalhar bastante, ainda acompanhou o estudo de perto, porque ele reside no Rio Grande do Sul, e todo o apoio que a Sociedade Brasileira, na figura do Dr. Alberto Chebabo, que é o atual presidente, também nos deu nesse sentido, e que a gente está muito feliz de ter contribuído com os colegas, e a gente espera que essa situação passe muito rápido e que a gente possa ajudar a todos a reconstruir o Rio Grande do Sul em tudo que ele precisar, que é um estado maravilhoso. Rodrigo, nossos 10 segundos finais, dedica ao programa. Eu queria agradecer a todos que nos pediram ajuda, a todos que receberam bem as orientações da Força Tarefa. Foi um grupo muito dedicado e a gente fez tudo como uma coisa para quem realmente precisa. Então, agradecer ao grupo que trabalhou e a todos que realmente nos pediram ajuda e estão fazendo uso dessas orientações para os pacientes. Muito obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. E o nosso tempo acabou de verdade. Pessoal, o programa vai para o povo lá resiliente do Rio Grande do Sul. E acabou o programa, uma semana iluminada para todos. Domingo que vem a gente volta. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, Obrigado. tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.